Olá pessoal, um bom dia para vocês, meus amigos. A coisa está ficando feia para o ministro Alexandre de Moraes, hein? Está ficando muito feia para o ministro. Eu vou passar algumas matérias para vocês aqui e hoje à tarde eu vou adiantar para vocês aqui, eu vou gravar um vídeo atualizando algumas coisas para vocês sobre essa deixa das sandálias havaianas, tá bom? Vou passar algumas novidades para vocês, muito interessante, tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Bom, pessoal, vou ler algumas matérias, alguns cabeçalhos aqui para vocês, vou soltar alguns vídeos e vou fazer alguns comentários sobre o ministro Alexandre de Moraes, que a situação dele parece que agora piorou, mas piorou foi muito, tá? O Senado precisa convocar imediatamente o presidente do Banco Central. Por quê, Josemir? Pois é, ele sabe de coisas. Ele sabe de coisas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Vocês acreditam que o ministro Alexandre de Moraes ligou para o presidente do Banco Central para resolver de forma rápida a situação do Banco Master? Mas ele é um ministro, ele não poderia fazer isso. Com mais um agravante, a esposa dele tem interesse na causa porque ela advoga para esse Banco Master. Só que deu ruim, vazou. Agora o interessante é que tudo isso está vindo à tona, sabe através de quem? Da imprensa militante, a Globo. A Malu Gaspar veio a público através de uma matéria, jogando tudo no ventilador. Quando a gente fala para vocês que quando Deus quer até o diabo obedece, tem gente que ainda duvida. Eu vou passar essas informações para vocês e quero ler um texto bíblico para ver se você entende um pouquinho do que está acontecendo. E quando a gente fala que Deus é maior que tudo, através da palavra deles a gente fica sábio, a gente trilha o caminho correto das coisas e olha, é certeiro, é seguir o caminho certo, você não vai se arrepender. Vamos lá, olha aqui, ó. Na Globo, jornalistas discutem o impeachment de Moraes. Eita, urgente, Moraes procurou o presidente do Banco Central para pedir pelo Banco Master. Pois é, gente. Agora vamos lá. Eu li esses cabeçalhos aqui para vocês, só para que vocês entendam o que está acontecendo. Mas, na verdade, eu quero soltar alguns vídeos, que os vídeos é certeiro, vai na lata. Eu vou mostrar primeiro esse vídeo aqui da Malu Gaspar, da Globo. Olha o que ela falou. São 6 minutos, mas eu não vou deixar passando o vídeo todo, tá? Vamos começar por ele aqui. Olha aqui. Que eu já tive há algumas semanas e fui procurando confirmar com fontes ligadas ao caso, porque isso vinha sendo falado no mercado financeiro e entre integrantes do BC, mas uma coisa é falarem, outra coisa é você apurar para entender como foram os contatos, em que circunstâncias eles ocorreram, e aí eu consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Worcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais, e nesses contatos, e um contato pessoal se deu numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre, lá em julho de 2024, naquele momento... De 24 ou deste ano? Desculpa, em julho deste ano, né, em março foi anunciada a proposta de compra do Master pelo BRB, e isso levou a uma abertura de um processo no Banco Central para que o Banco Central avaliasse se aquela compra deveria ser feita ou não, em que circunstâncias se autorizava a compra ou não. E aí, em julho deste ano, quando já havia ali, a gente até já estava publicando isso no Globo, uma questão de uma divisão entre os diretores do Banco Central sobre se autorizava o negócio ou se faria uma intervenção, porque havia questões que depois a gente viu vieram à tona em relação a fraudes. Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Worcaro, que
o Daniel Vorcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Vorcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes, não sei o que lá, os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque, a essa altura, já tem uma fraude descoberta. Então, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado. E logo depois, alguns meses depois, no dia 18 de novembro, a gente soube que fraudes eram essas. O Daniel Vorcaro foi preso, assim como 6 outros executivos ligados do Master e ligados ao Master, e o banco da Master entrou em liquidação. Hoje essa fraude está sendo investigada, vai estar sendo aprofundada pela Polícia Federal, pelo próprio Banco Central. E a Muito bem. Essa treta aí, todo mundo muita gente já sabe, né? Houve fraude no Banco Master, acabou que o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, não deu para o presidente do Banco Central resolver a situação conforme o Moraes queria. Aonde está o detalhe nisso tudo? O detalhe está exatamente no contato que o ministro da Suprema Corte do país ligou para o presidente do Banco Central. Ele não pode. E aí ontem eu estava vendo um vídeo do doutor Jeff Schick, um advogado, não só dele como de outros especialistas, dizendo que aí ele cometeu um crime, vai muito além de um crime de responsabilidade, como é o caso para o pedido de impeachment. Ontem mesmo eu estava vendo também uma publicação do Marcel Van Hatten, deputado Marcel Van Hatten, estava levantando mais assinaturas para um novo pedido de impeachment, que antes, não sei se vocês lembram, o presidente do Senado falava, não tem motivo, estou guardando aqui porque não tem motivo, nós vamos ver com carinho, com cuidado lá na frente, porque não vejo aqui motivo para pedir impeachment de ministro. Só que dessa vez, lógico que tinha motivo, né? Só que dessa vez a coisa vai muito mais além. E aí o Marcel Van Hatten prontamente, rapidamente, já está levantando assinatura para pedir um novo pedido de impeachment e vamos ver o que vai dar. A gente não se ilude com nada. Eu só estou passando a informação para você porque, de fato, uma coisa é certa. Uma coisa é certa, a situação do ministro está se estreitando. Eu vou soltar uma outra matéria aqui, também de esquerda, para a gente ficar bem reforçado sobre essa treta aí envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, mais um aqui, 1 minuto. Encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Vorcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Vorcaro. Isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade com a divulgação de uma história dessa, né? Meus amigos, essa matéria aqui é da CBN, tá? CBN, que é da Globo. A outra matéria era da Globo News.
Agora eu vou soltar uma outra matéria também, só pra gente reforçar, gente. Aqui, ó. Mais uma, da Globo. Vamos lá. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, e depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. E, de novo, a gente entra na discussão do Código de Conduta que nós tínhamos há pouco. Não me parece que haja um motivo razoável para o ministro do Supremo conversar com o presidente do Banco Central sobre um banco que estava sob investigação. Não há justificativa nenhuma que possa realmente construir algo que seja razoável nesse tipo de comportamento. Então, acho que é super importante a Malu trazer isso a público, justamente como forma de dizer, olha, a sociedade está de olho e esse não é um comportamento que deve se repetir. O Banco Master, ao longo dos últimos dias, nós começamos a observar que ele tinha muitos amigos nas mais diferentes áreas, né? E esses muitos amigos criam ali realmente uma situação de desconforto em relação à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de colocar as investigações com sigilo máximo. Quer dizer, se o Master não tivesse tantos amigos, talvez essa investigação em sigilo máximo não gerasse tanto desconforto na sociedade como tem gerado. Até o TCU, né, na semana passada, que me foge qualquer tipo de compreensão do porquê o TCU se mete nessa discussão, trazendo ali questionamentos em relação ao Banco Central sobre a liquidação que deveria ter acontecido mais tarde, que o Master deveria ter tido mais uma oportunidade, quando todo mundo no mercado se pergunta por que essa liquidação até não aconteceu antes, porque você já tinha ali elementos mais do que suficientes para esse tipo de liquidação. A própria Febraban veio em defesa do Banco Central, o que é algo que eu levei alguns minutos para entender. Peraí, a Febraban está defendendo o Banco Central porque o Banco Central decidiu liquidar um banco. Esse é o Brasil de 2025. E, ao mesmo tempo, o TCU está pedindo informações do Banco Central sobre o porquê liquidou um banco. As coisas não estão fazendo sentido. Tem muita gente se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Isso gera um estranhamento. O Banco Master toca muitos pontos sensíveis nas rodas de poder brasileiras. Meus amigos, eu não sei aonde isso vai dar, né? Em outras épocas, a gente poderia até imaginar onde iria dar, gente na cadeia, prisão, mas eu, como um brasileiro, mais para lá do que para cá, já dei a minha contribuição aqui para o meu país, mas continuo dando, porque eu amo meu país, não conheço outro país, nunca saí do Brasil para nada, não tenho vergonha de falar isso. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu não sei aonde isso vai dar, mas eu desejo justiça. Eu desejo justiça. Agora, conhecendo a palavra de Deus como eu conheço, e eu vou passar um trecho da palavra de Deus para vocês aqui, porque a gente está falando de uma pessoa que vem passando os pés pelas mãos e não é de hoje. A gente, como ser humano, a gente fala, meu Deus, aonde está o Senhor? Não é possível que ninguém dê um jeito nisso, ninguém. Tem gente que adoece, porque isso adoece a pessoa, a alma da pessoa, o coração da pessoa. Muita gente não aguenta. Tem gente que deixa até de assistir, não quer mais ver nada, não quer ver mais. Todo dia é historinha. Com um detalhe, não tem solução, ninguém resolve. O cara faz o que quer. É como se fosse um Deus. Agora parece. Ele não mexeu só com o ex-presidente. Enquanto a gente tem uma direita aí, né, unida para botar o Brasil nos trilhos, tem uma outra, uns idiotizados que vai contra. E a rede social, quem acompanha a rede social, ferve. Ontem mesmo eu estava vendo sobre o negócio das Havaianas. Esses bolsominions são malucos, cortando o chinelo que eles já compraram. Tu acha que a Alpargatas, né, que é a fabricante da Havaianas, está preocupada com isso? No vídeo da tarde eu vou falar mais sobre isso, mas eu já adianto para você, sim, claro que tá. Qualquer coisa que é negativa, né, que cai as vendas, claro que tá. Aí fizeram o vídeo mostrando uma loja da Havaiana lotada, que a gente não sabe se é real de hoje, se é de antes da treta, né? Claro. Agora, que realmente caiu, inclusive, as ações da Alpargatas caiu, da Havaiana caiu, então isso significa, né, lá na frente a gente vai ver como é que foi a queda e vai ter uma queda.
Já teve até, né, esse pessoal franqueados, né, fazendo propaganda negativa, queimando uma televisão com a propaganda da Fernanda Torres, dizendo que ali ele não adota esses métodos, que não tem esse negócio e tal. Por quê? Preocupado com as vendas. Então como que não adianta? Ora, se num país, eu não vou nem puxar mais para o lado da direita, se num país que 50% é de direita e 50% é de esquerda, que eu sei que não é, mas já vou fazer uma conta assim, vamos fazer um país dividido de 213 milhões de habitantes, pelo menos a metade, né, é de um lado só, e esse lado decide boicotar uma marca, claro que vai ser problema. Ainda mais uma marca que diz que todo mundo usa aquela marca, e você vê a divisão, claro que vai dar problema. Gente, são milhões de brasileiros deixando de usar aquela marca. Quantos bilhões de reais vai deixar de entrar nos cofres? E a imagem que fica? Pois é, vim pra cá com historinha, coisa de esquerdista, né? Bom, o Moraes como é que diz o ditado, gente? O mal por si só tropeça e cai, né? Pois é. Agora o que acontece? Tem aí a CPI do crime, que está querendo chamar o presidente do Banco Central, está querendo chamar a esposa do Moraes. Estou só passando para você. Estão querendo. Se vão conseguir, não sei. Mas uma hora, eu garanto a vocês, uma hora isso vai dar ruim. Quando eu não sei, mas vai dar ruim. Isso está tudo arquivado. Lembrando que cada matéria dessa da Globo, daqui a 5 anos, 10 anos, isso vai estar no ar. Eles podem tirar, mas alguém já baixou, já está guardado em arquivo, isso vai explodir. Então vamos aguardar, que eu acredito que... Olha, eu fico imaginando, feche os olhos. 2026. Tenha fé, acredito, vá lá, faça a sua parte. Imagina Câmara e Senado, a maioria de direita. Só isso que eu falo. Provérbios, só para finalizar o vídeo, para essas pessoas que acham que se apressa para fazer o mal, e olha como se apressaram, viu? E continuam, né? Eu acredito nisso que eu vou ler para vocês aqui. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas eu acredito porque eu já vi muitos casos sendo solucionados em cima dessa palavra aqui. Olha aqui, ó. Em Provérbios 6, versículo do 12 ao 22, são 10 versículos. Aliás, eu não vou ler até o 22, vou ler até mais ou menos o 19. Olha aqui, ó. O perverso não tem caráter. Vai vendo aí se você conhece alguém assim. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. O 14. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. O que vocês estão vendo aí do lado da esquerda? Eu não estou falando só de um homem, estou falando de vários. Mas isso aí tudo, gente, vocês podem esperar que eles vão ter o troco deles. 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Finalizando ao 20º, né, eu falei 19 até o 20, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Esse último aqui eu lembrei de uma pessoa que é justamente o ministro Alexandre de Moraes. Não é porque o pai dele era de direita, mas ele tinha treta com o pai. Todo mundo sabe disso. Isso veio à tona agora, depois que, ainda no governo Bolsonaro, ele tinha uma treta com o pai. E o pai, segundo informações, tinha uma tristeza no coração muito grande com o ministro Alexandre de Moraes, justamente por ele ser transformado em uma pessoa assim, que a gente veio conhecer ele agora, mas o pai já sabia que ele
né? Você é criancinha, adolescente, aí entra pro comunismo, né? Pende pro outro lado, o pai dele era de direita. Eu não sei se ele era militar, mas ele era de direita, né? Defensor das boas coisas, das boas maneiras. Eu acredito que cristão e um bom cristão, e viu o filho fazendo essas coisas todas que ele, como pai, sabia. Ele começou a recuar e talvez até dando conselho pro filho, e aí abriu uma racha entre os dois. Isso aí é a informação que a gente tem. Meus irmãos, alegre teu coração. Eu digo para vocês nessa terça-feira, né, antevéspera de Natal, porque o Senhor tem coisas boas para aqueles principalmente que crê nele, que segue a palavra dele e que continua lutando em prol da verdade, em prol das coisas boas que ele mesmo nos ensinou. Então tem bom ânimo, tá? Não baixa a tua guarda não, continua na luta, continua na tua fé, que uma hora a gente vai ver essa batalha ser vencida. Eu vou ficar por aqui, ótimo dia para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Na parte da tarde a gente vai estar falando mais uma vez sobre as Havaianas.